A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Irmãos, hoje a gente começa o livro de Juízes. Então hoje é Juízes 1, 2 e 3. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar diante de Ti, meditando na Tua Palavra. Te pedimos que abra os nossos olhos, Senhor, nos permita entender, Senhor, a Tua voz, a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é o seguinte. Os Juízes, logo no começo, é uma continuidade de Josué, né? Então dali já eles partem para essa época de Juízes aqui, aonde Josué lá morre e eles, aqui é as terras conquistadas, as novas conquistas, né? Só o que acontece? Como a gente estava falando ontem do pecado, das provas, né? Que eles, né, direto vacilavam diante do Senhor, no 2 diz assim, lá no versículo 2: Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrube os seus altares. Vírgula. No entanto, vocês não obedecem à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse, não expulsarei estes povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Né? Então, ontem a gente estava até, inclusive, falando do exemplo da rede. Né, que ela não tem fundo, mas ela enrosca todos os peixes. Né? Então, o que aconteceu aqui em Juízes? Os líderes que vieram da guerra, que participaram das conquistas, eles faleceram, né? Deu o prazo deles, eles morreram. E com a morte deles, a nova geração veio vacilando o pé. Né? O judeu ele tem uma característica muito boa, que ele é um bom contador de história. Mas eu acho que eles aprenderam isso com o tempo. Porque se eles aqui fossem realmente um bom contador de histórias, né, de tipo, nosso passado aconteceu isso, isso e isso, eles não tinham vacilado o pé, né? Ou vacilaram porque quiseram mesmo, porque são vacilões. Só que aí, diante disso, a gente vem para o capítulo 3, que tem por título Os Povos Pagãos no Meio de Israel. E diz assim, no 3, versículo 2, ele fez isso tão somente para que a geração... Não, vou começar do 1, vai. São essas nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, por Israel a prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, primeiro, eles não eram bons contadores de histórias aqui ainda, porque eles não sabiam da guerra de Canaã. E aqui, o Senhor deixou, por quê? Porque eles não quiseram matar, né? Então, como aqui Deus fala, nunca invalidei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam com os moradores dessa terra aliança, pelo contrário, derrube os seus altares. Eles não mataram todo o povo da terra e eles deixaram eles viver, mas não derrubaram os altares. Aí eles acabaram se contaminando. E aqui, como eles tomaram essa decisão, o Senhor falou, então, deixa aí, né? E aqui o Senhor deixou. Mas no 2 diz assim, e ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Então, as gerações aqui que não sabiam do que aconteceu em Canaã, eles precisavam conhecer a guerra para eles entenderem o poder de Deus e que aquela turma era má. Mas, o que acontece? O Senhor diversas vezes fala para eles não se contaminarem, para eles não se juntarem, e eles se juntam. E aí então o Senhor fala assim, então eu vou permitir que vocês façam a prova. Que é o que acontece hoje. A gente, por má decisão, passa a prova, né? E a gente vive falando assim, crente só vive no deserto. Mas por que a gente vive no deserto? Porque a gente toma as decisões erradas e diante das decisões erradas o Senhor deixa a gente passar a prova para Ele testar a gente. É o que acontece nos dias de hoje. Né? Então a gente passa a prova, né? Os inimigos, né? Hoje, o nosso próximo, né? Porque hoje a gente tem que chamar eles de próximo, não mais de inimigos, né? Nossos inimigos hoje são principados e potestades. Mas vamos colocar assim, os nossos inimigos, aqueles que nós não devemos fazer aliança, quando a gente toma a decisão de fazer aliança com eles por algum motivo, o Senhor permite que a gente passe prova. E quando a gente passa a prova, a gente entende quem é Deus na nossa vida e quem é o inimigo. Né? Então aqui era a mesma história. Né? Então, às vezes a gente vê que quando eles decidem aqui tomar o rumo certo, que Deus levanta Otiniel aqui, foi o primeiro juiz, foi Otiniel, né, Bruna? Otoniel. Não, O meu tá Otô. Tem O aí? Otoniel. Aqui o meu é temudo, ó. Por isso que eu falei Otiniel.
Uniel. Bom, Uniel. Não, falo de... O Otoniel. Quando Deus levanta ele por juiz, ele consegue, aos olhos do Senhor, adestrar o povo de novo. Né? E a palavra vai falar que eles tiveram 40 anos, tiveram paz durante 40 anos naquela terra, até que ele morreu. Então, de geração em geração, a gente vem entendendo, assim, tomou uma decisão ruim, conserta, volta pro Senhor. O Senhor luta por nós. Aí na próxima geração, se a gente não testemunha, se a gente não conta o testemunho, não conta pro próximo, a próxima geração vai cometer o mesmo erro. E aí vai de erro em erro, como aí há 40 anos, aí vem Eude, no versículo 12 aqui do 3, que acontece a mesma coisa. Ó, o povo de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Poxa, passou 40 anos de paz ali, agora voltou. Não foi uma geração inteira 40 anos. Se eles viviam até 100 e pouco. É porque eu tava sem líder. Então, aí tava sem líder, né, sem alguém para guiar, e eles vacilaram de novo. Aí no final de Eude, vai falar aqui que eles tiveram paz durante 80 anos. Então, esse é o nosso problema hoje não prestar atenção na voz do Senhor, não examinar as escrituras e tomar decisões erradas e não testemunhar. Porque se o Senhor conserta, tem até um ditado popular que diz assim, não sei nem se é um ditado, é uma frase muito rotineira da internet, que diz assim, se você não veio de uma família psicologicamente equilibrada, uma família psicologicamente equilibrada tem que sair de você. Né? Tipo, é sua missão de ser a vírgula daquele negócio. Então, se a gente veio com um problema até aqui, se casou, decidiu fazer diferente, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos demonstrar isso para os nossos filhos, para que eles façam o mesmo e ensinar eles que eles têm que contar para isso se prolongar. Mas o que acontecia aqui é que o pessoal parecia que não testemunhava ou não guardava os mandamentos, se esquecia. E isso ia acabando botando eles na prova de novo. Então toda hora uma decisão ruim, prova, decisão ruim, prova, decisão ruim, prova. E isso é um grande problema. Então a lição, você quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Eu acho que eu estou falando demais. Não. Então a lição de hoje examine as escrituras para tomar suas decisões, testemunhe, né? E não faça aliança com o inimigo. Né? São essas três lições. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra. Tome em Suas mãos as nossas vidas, Senhor, para que a gente venha andar sobre a Tua Palavra todos os dias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.